Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está o meu amigo Vinícius Serafim. E aí, Vinícius, tudo bem? Olá, Guilherme, tudo bem? Já estamos aqui com as nossas convidadas para o episódio de hoje. Ótimo, ótimo. Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos e todas por meio de perguntas, críticas e sugestões de tema. Para isso estamos à disposição pelo Twitter, no @ox, que não é mais Twitter, né? Ox, @segurança legal, pelo e-mail, podcast @segurançalegal.com, no YouTube, youtube.segurançalegal.com, e também no Mastodon, essa rede social tão pouco utilizada, mas nós estamos lá no @segurançalegal, @mastodon.social. Já pensou em apoiar o projeto Segurança Legal? Temos a nossa campanha de financiamento coletivo lá no PicPay, picpay.me/segurança legal, e também no Apoia-se, apoia.se/segurança legal. E hoje, como quem está no YouTube já está vendo, estamos aqui com duas craques, duas feras aqui que vão conversar conosco hoje sobre esse tema tão importante, tão relevante, que é a relação entre proteção das crianças e dos adolescentes e as suas inter-relações aí com a criptografia. Estamos aqui com a Raquel Saraiva. E aí, Raquel, tudo bem? Oi, gente, tudo bom? Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. E também a Marina Meira, estreando aqui no podcast Segurança Legal. E aí, Marina, tudo bom? Oi, Guilherme. Oi, Vinícius. Oi, Raquel. Obrigada aí. Prazer estar aqui. Prazer é nosso. A Raquel, então, ela é presidenta e fundadora do IPREC, é graduada em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco, mestra em Ciência da Computação também pela Universidade Federal de Pernambuco. No IPREC atua principalmente nas áreas de privacidade e vigilância, com foco no Observatório da Criptografia, Inteligência Artificial e regulação das plataformas digitais, e também se interessa por discussões sobre gênero e tecnologia. Já a Marina é mestranda em divulgação científica e cultural pela Unicamp, advogada graduada pela Faculdade de Direito da USP, pesquisadora do Data Privacy Brasil e consultora da Derechos Digitales, coordenadora também do Grupo de Trabalho em Infância e Dados da Comissão de Defesa do Direito da Criança e do Adolescente da OAB de São Paulo. E eu acho que como ponto de partida aqui nós podemos estabelecer, vamos começar pela Raquel. Qual é a relação inicial, Raquel, que a gente pode fazer nesse tema, né? Qual é a relação que a gente faz entre criptografia e proteção das crianças e dos adolescentes? Eu acho que a gente primeiro fala sobre a criptografia enquanto essa ferramenta de proteção de direitos, né? Assim, de efetivação de direitos também. A gente vem falando muito sobre isso, né? Sobre como a criptografia é fundamental para exercitar tanto a privacidade quanto a proteção de dados, liberdade de expressão, direito de associação e de reunião e tal. E aí, quando a gente puxa isso para a proteção de criança e adolescente, a gente precisa falar que a criptografia ela também serve dessa mesma forma para proteger criança e adolescente. Porque existe uma crença de que as crianças precisam estar o tempo inteiro, crianças e adolescentes precisam estar o tempo inteiro sendo supervisionadas quando elas usam tecnologia, né? Principalmente quando acessam a internet. Mas é preciso ter em conta também essa perspectiva de que elas também têm esses direitos, né? Elas também têm direito à privacidade, direito à proteção dos seus dados, direito à liberdade de expressão, e eu acho que passa muito, assim, essa relação passa muito por isso. Também é uma ferramenta de defesa de crianças e adolescentes. Uhum. Marina? Bom, então aproveitando aí a linha do que Raquel falou, né, desse panorama, a gente vai entrar em detalhes sobre tudo, mas a criptografia e a proteção das crianças e adolescentes na internet, o que tem acontecido é que existe uma narrativa que opõe as duas, né? Como se fossem dois polos diferentes e impossíveis de serem mantidos, de serem dialogados. É um debate ainda bastante incipiente no Brasil, né? A gente está começando essa discussão e acho que como toda discussão que está começando... É difícil também de dar opiniões extremamente assertivas, né, que caminhe para um desses polos, mas é muito bom esse tipo de iniciativa para a gente poder começar a dialogar aqui, né, entender que ao mesmo tempo que
É importante, sim, manter crianças e adolescentes seguras na internet. É importante pensar a criptografia como instrumento de proteção geral, inclusive a essas pessoas que são sujeitos de direito, como a Raquel já adiantou aí. Claro. Na verdade, a gente vê, né, algumas vezes uma tentativa de quase que de oposição, né? Ou seja, e todo o problema que a gente tem discutido e tem visto aqui no Brasil sobre a tentativa de você regulamentar e às vezes até enfraquecer a criptografia por diversos motivos e com diversos fundamentos diferentes, né? Mas acho que um dos fundamentos que é frequentemente invocado aí seria justamente essa ideia de proteção da criança, porque ninguém é contra a proteção das crianças e dos adolescentes na internet. Então é um negócio assim, quando você coloca essas coisas como se houvesse uma oposição entre elas, fica difícil de debater, né, Raquel? Como é que a gente lida com isso, assim? Será que a gente não deveria, pergunta aqui, retórica talvez, mas será que a gente não deveria, de fato, estabelecer algumas exceções e de repente, restringir o eventual uso da criptografia para proteger as crianças, sobretudo quando a gente fala de circulação de materiais de abuso sexual, né, e pornografia infantil? Como é que vocês veem isso? Como a Marina estava falando, eu acho que essa narrativa de proteção de criança e adolescente na internet, ela tem sido usada, principalmente no exterior, em alguns processos de tentativa de regulação dessas tecnologias, né? A gente pode citar, por exemplo, o Online Safety Bill do Reino Unido, que foi recentemente aprovado, mas exatamente, é uma narrativa bem apelativa, na minha opinião, justamente pelo que você falou, de que a gente não tem como se opor à proteção de crianças e adolescentes. Então, a gente percebe no campo político uma apropriação dessa narrativa para justificar algumas tentativas, inclusive, de intrusão em comunicações. E isso serve para diversos processos regulatórios, iniciativas de processos regulatórios. Aconteceu aqui no Brasil também, lá mais ou menos em abril desse ano, quando houve os ataques às escolas, em que houve um fortalecimento dessa narrativa para dizer que as plataformas digitais precisam ser reguladas de forma enérgica. A gente precisa que elas deem satisfação do trabalho e precisa que o modelo de negócios delas seja limitado, né, também, mas com uma perspectiva muito vigilantista, de intrusão em comunicações, né, de a gente precisa saber ter acesso ao conteúdo das comunicações que são criptografadas, por exemplo, que é o que acontece no Online Safety Bill. Então, assim, a gente tem um entendimento que, primeiro, essas narrativas elas são um pouco jogadas para a opinião pública, justamente para que a opinião pública se coloque a favor desse tipo de regulação. Pelo que você estava falando, né? Como é que a gente se opõe à proteção de criança e adolescente? Ninguém vai se opor a isso. Ninguém vai se opor à persecução de pessoas que distribuem conteúdo de assédio sexual infantil, né? Então, é difícil se opor a isso. Então, isso é jogado para o público para conseguir também um apoio, um apoio popular a esse tipo de iniciativa. Mas o entendimento que a gente tem é que, mesmo nesses casos, qualquer alteração ou qualquer ameaça à criptografia ou qualquer coisa que precise ser ajustada nesses processos precisa ser de forma pontual e específica para cada caso, né? A gente não pode ter uma violação geral porque, enfim, é aquilo que a gente já vem conversando há muito tempo. Qualquer interferência na criptografia de forma generalizada vai enfraquecer as comunicações de todo mundo. Né? Assim, não existe uma forma da gente quebrar a criptografia. Vamos quebrar a criptografia só para isso. Assim.
Então, qualquer tipo de interferência nesse sentido precisa precisa ser colocado no contexto específico do caso que está sendo tratado e precisa também acontecer de forma pontual, né? Não generalizado. Marina? Bom, acho que antes de trabalhar no campo dos direitos digitais, eu trabalhava no campo do direito da infância, né? E o campo da infância é bem nessa linha do que vocês estão falando, ele é um campo que move paixões, assim, né? Para os dois lados, normalmente nas duas narrativas. Mas com esse ponto em comum de que ninguém vai dizer que é contra a proteção da criança e do adolescente na internet, mas normalmente as narrativas, elas vêm num lugar de paternalismo. Então, dificilmente se para pensar nas crianças e adolescentes como sujeitos em desenvolvimento, com uma autonomia progressiva que precisam ir exercitando os seus direitos à privacidade, à proteção de dados pessoais, justamente nessa ideia de, enfim, irem desenvolvendo as suas habilidades, inclusive no ambiente digital hoje em dia. Então, dificilmente se para ouvir, por exemplo, crianças e adolescentes em relação ao que eles pensam sobre a própria privacidade na internet. E normalmente também existe quando se fala em proteção da criança e do adolescente, nessa ideia de paternalismo, se pensa num bloco meio monolítico do que é criança e adolescente, né? Dificilmente se entende todas as nuances de crianças e adolescentes. A gente fala que existem múltiplas infâncias no mundo. Então, existe hoje, e acho que depois a gente vai poder falar mais sobre isso, né? Um quadro em todo o mundo, e no Brasil isso é muito forte, de violação sistemática aos direitos de crianças e adolescentes, né? Então, um pouco nessa ideia de visão paternalista, também relacionado a outros problemas de desigualdades estruturais no Brasil, também relacionados, enfim, a próprios, enfim, problemas sociais mesmo enraizados, como machismo e racismo na sociedade, mas não se para pensar muitas vezes que a gente tem crianças e adolescentes que podem estar num ambiente familiar, isso infelizmente é bastante comum, tóxico e violador de direitos. Então, muitas vezes ela tem uma comunicação privada com outras pessoas fora do ambiente dela, né? Poder exercitar essa privacidade mesmo na comunicação é algo essencial para garantir a própria segurança dela. Então, de um lado, tem sim a importância de pensar que hoje circula cada vez mais na internet, enfim, né, no ambiente digital, material de abuso sexual contra crianças e adolescentes, né? A gente tem evitado utilizar o termo de pornografia infantil, porque pornografia implica num consentimento da pessoa que está lá, objeto, e a criança ou adolescente, ela não tem esse poder de consentimento nesse caso, então a gente fala em material de abuso sexual infantil, ainda que o termo seja um pouco mais longo, dá uma enrolada. Mas também nos próprios contatos maliciosos, né? Grooming, enfim, aliciamento. Existe sim esse problema precisa ser endereçado, né? É um problema muito amplo, acho que a gente vai falar mais sobre isso, mas também existe esse outro lado, as próprias crianças e adolescentes, na sua diversidade, na sua multiplicidade de realidades, precisando desse exercício do direito à privacidade, à proteção de dados e a todos os outros que estão conectados, né, à criptografia, que a criptografia protege mais diretamente ou mais indiretamente, como a própria liberdade de expressão, liberdade de associação, por conta, enfim, de toda essa diversidade, multiplicidade mesmo de vivências e dessa ideia de autonomia progressiva. E também há quando você fala, Marina, sobre essa visão monolítica, né, da infância e da adolescência, uma coisa que eu acho que ficou bem evidente durante a pandemia, né? Porque nós, nos nossos grupos, e nós somos muito privilegiados, né? Estamos aqui, temos computadores, internet banda larga, os nossos livros, conseguimos, né, ter acesso a uma série de coisas, né? Mas na pandemia acho que ficou evidente isso, como a própria questão da pobreza, né? Pô, você tem escolas que não tem nem banheiro direito, né? Em alguns locais do país, né? E como é que você vê essa parte da educação digital, Marina? Acho que tem muito a evoluir ainda, né? Talvez a gente já esteja melhor do que já estivemos, né? Mas como é que a gente consegue fazer esse debate pensando
nessa discrepância, por exemplo, de renda e o problema da pobreza. Vocês já chegaram a enfrentar essa questão, Marina? É uma questão bastante complexa, né? Assim, inclusive até ontem eu estava fazendo uma pesquisa de campo aí no Rio Grande do Sul, em Santa Maria, eu estava comentando aqui no começo, pelo Data Privacy Brasil, uma pesquisa com crianças e adolescentes da rede pública de ensino municipal da cidade, pensando o que elas pensam sobre conversando com elas, né? Dialogando, perguntando o que elas pensam sobre o uso de tecnologias na educação. E crianças e adolescentes na sua... A gente usa essa divisão, né? Crianças, enfim, só fazendo parênteses aqui também, mas crianças de 0 aos 12 incompletos, adolescentes dos 12 aos 18 incompletos, mas discutindo, ouvindo o que elas pensam sobre o uso de tecnologias na educação, sobre, enfim, segurança na internet de um modo geral, e essa discrepância das vivências é muito grande. Então, mesmo que dentro de um mesmo contexto de um município, né, a gente tinha escolas de áreas rurais, estudantes que não tinham acesso à internet em casa, só tinham acesso à internet nas escolas. A gente teve a oportunidade lá também de dialogar com professores de informática da rede pública, e eles relataram muito essa vontade de poder abraçar o que a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular do Brasil, tem introduzido no sentido de falar da educação digital, da promoção de uma cultura digital, né? Na verdade é o que a BNCC fala aí. A gente tem uma lei de educação digital também que fala em alfabetização digital, da importância de trazer o campo dos direitos digitais para as escolas, mas então assim, é essencial, né? Claro, para a gente formar crianças e adolescentes que já são uma geração que, diferente de nós, nasce num mundo conectado, então mesmo que existam essas discrepâncias de acesso, elas já nascem no mundo conectado, em maior ou menor medida. Ao menos datificadas elas estão, né? Muito mais do que nós, ainda que não usuárias diretas do mundo digital. E também tem essa noção que eu não gosto, sou particularmente contra, a geração dos nativos digitais. Eu acho muito ruim esse termo, porque passa a ideia de que crianças e adolescentes sabem necessariamente conviver na internet de forma saudável, o que não necessariamente é verdade. Elas sabem muitas vezes usar, acessar, mas não necessariamente elas sabem acessar de forma saudável. Então a escola tem um papel essencial nisso, mas ainda é uma grande dificuldade mesmo discutir isso num cenário em que falta muito acesso, né, à internet, a dispositivos adequados, pensando em conectividade significativa mesmo, e num outro cenário em que a gente vê também, especialmente desde a pandemia, mas até já num processo anterior, de engolimento, assim, né, do cenário da educação pública pelas Big Techs, especialmente. Então, hoje é essencialmente Google e Microsoft que procuram secretarias estaduais e municipais de educação para oferecer gratuitamente os seus produtos. Então, enfim, muitas camadas aí. O que aconteceu lá em São Paulo, né? Desculpa, Vinícius, mas o que aconteceu lá em São Paulo recentemente, né, Marina, dos aplicativos que apareceram, a gente até gravou sobre isso, né? E você vê isso que você colocou mesmo, né? Olha, mas como eles são bonzinhos, né? Estão querendo dar gratuitamente aqui né? Claro que a gente sabe, nós sabemos, né, que essa gratuidade ela é pelo menos aparente, né? Mas, Vinícius... eu tava aí colocar que faltou no mini CV da Marina aí a parte de leitura de mente. É justamente o caminho que eu ia. A gente fala muito tem as Crypto Wars, né, que a gente já comentou, e tem vasto material sobre isso, e isso já foi Bruce Schneier, que escreveu bastante sobre isso, uma das pessoas que escreveu bastante sobre isso, que é aquela velha história de vamos enfraquecer a criptografia para resolver algum tipo de problema, o problema do crime, o problema, né, de maneira geral, não só especificamente com relação ao abuso de crianças e adolescentes. E no entanto, a gente deixa as coisas mais fundamentais para trás, né? Como, por exemplo, a gente sabe muito bem que educação sexual, né, nas escolas é algo que facilita para as crianças se darem conta de que estão sendo abusadas. Elas correm risco de levar um tempo sendo abusadas e nem se darem conta do que está acontecendo dentro de casa. Né? Aquela velha história que a maior parte dos abusadores são pessoas próximas, são pessoas da família. Né?
Então, a gente, de repente, vai para uma ideia de vamos enfraquecer a criptografia para resolver um problema que tem outros caminhos, que não são únicos também, né? Eles têm que ser adotados em conjunto com várias outras medidas. E que muitas vezes o pessoal fica, não vamos fazer isso, que vamos estimular as crianças a fazer sexo, o que é um absurdo, uma coisa assim. Claro que depende muito do que tu vai ensinar, né? Mas há maneiras já bem conhecidas e bem testadas para se fazer isso de forma adequada para as idades e tal, de forma que eu educo os meus 2 filhos dessa forma. Eles sabem o que pode, o que não pode, o que é comportamento estranho, e eu não preciso ficar, né? Eu posso ir graduando à medida que eles vão ficando mais velhos, eu vou graduando as informações que eu dou para eles, e eu acho que isso resolve muito mais do que quebrarem a criptografia minha, né, dos meus filhos e tudo mais, para eventualmente protegê-los, né? Então a gente tem esse aspecto. A questão da privacidade, né, e da criptografia é algo bem mal compreendido pela população em geral, apesar dos esforços que a gente vê que se empenha para a gente divulgar essa cultura, né? A gente teve até a série, no próprio Segurança Legal, a gente teve a série lá foi pelo Ibden, né? Mas foi com o Renan pelo Ibden, né? Do Paulo Renan, né? Que é a Alfabeto da Criptografia, e tá lá a série justamente com a ideia de, né, mais uma forma de tentar convencer ou instruir as pessoas a esse respeito. Mas o que a gente acaba ouvindo no final das contas é: todo mundo já põe tudo na internet mesmo, então já está tudo na internet, então não tem problema nenhum. Essa é uma das visões erradas. A outra é que nós 2 ouvimos juntos, Guilherme. A gente estava numa banca ou num evento, eu não lembro agora. Nós estávamos juntos. E se discutia essa questão de criptografia, e a pessoa disse, uma pessoa bem formada, uma pessoa com bastante conhecimento, mas não da área de TI, disse que, não, eu prefiro que olhem tudo e evitem, né? Prefiro eu não ter privacidade, porque eu não faço nada de errado, a velha história do não faço nada de errado, e o crime ser evitado, do que ficar tudo protegido e o pessoal, os criminosos ficarem livres, ou coisa assim. E a última coisa que eu queria colocar assim para jogar para vocês é essa questão do uso das tecnologias. Foi um comentário ainda dentro do que a Marina estava falando, que querem violar a criptografia, mas além da educação sexual em casa, tem a questão também, ou em casa e na escola, a própria educação no uso da tecnologia. A gente comentou, primeiro de experiência própria, o que a gente vê crianças com aval dos pais, com incentivo dos pais, até como parte de se livrar das crianças em certo momento, para ter alguma paz, né? Entrega o celular e deixa que a criança tire fotos, se expõe e faça o que quiser na internet. E a gente tem essa questão do que a gente já citou mais de uma vez aqui no Segurança Legal, daquele livro da Fábrica de Cretinos Digitais, que combate justamente o que a Marina colocou, da forma que a Marina colocou, que combate essa ideia de nativo digital, como se o nativo, né, nasceu usando tecnologia e sabe, tem critério, né, é capaz de fazer uma análise crítica do que está acessando. E nesse livro, eu esqueci o nome do ator, do autor. Michel Desmourget. Como é que é a pronúncia, Guilherme? Não, tem que eu quero o francês no melhor. Não faça isso comigo. Michel Desmourget. Tá. É abrasileirado. A Fábrica de Cretinos Digitais, que justamente trata disso, desse uso da tecnologia. E enquanto as Big Techs, Google, Microsoft, etc., ficam dando de graça, né? Como vocês falaram, fica dando de graça, né? Os próprios empresários, CEOs dessas Big Techs, pagam fortunas. Inclusive isso tem documentários, tem no livro também, é citado no livro. Esses CEOs colocam os filhos nas escolas, pagam caríssimo em escolas em que é proibido usar celular e tablet. Então, me parece extremos, que... né? Não, mas talvez sejam dois extremos. O proibido, né? Mas o proibido talvez, né? Talvez seja extremamente controlado, não seja uma coisa que as crianças podem levar os seus ou coisa parecida. Mas me parece, né, bastante claro, aí eu quero que as nossas convidadas se manifestem, mas me parece bastante claro
que, de novo, a gente está criando um espantalho, né, da criptografia para tratar um problema que a solução não é abrir criptografia, não é enfraquecer a criptografia, né? Pelo contrário, né? Acho que até a parte da solução é ter criptografia, como a Marina falou, para o pessoal poder até ter uma forma de comunicação sigilosa para denúncia e coisa parecida, por exemplo, né? Por exemplo, ou para um atendimento ou coisa assim. O que é que lhes parece? Bem fácil hein, Raquel? É bem fácil responder isso que ele colocou nessa pergunta de 10 minutos. É para compensar o que eu não falei antes. Tá fácil, tá suave. Não, beleza, tranquilo. Vai ser fácil, vai ser muito fácil responder isso, Vinícius. Assim, acho que primeiro sobre esse entendimento da privacidade, toda vez que alguém me diz assim, não, quebra a criptografia, não tenho nada a esconder, eu digo, tá bom, então me dá a senha do teu e-mail aí. Uhum. Passa agora a senha do teu e-mail, das tuas redes sociais, que eu vou dar uma olhadinha. Eu posso ficar com elas? Posso ficar com acesso? Posso ver? E não tem ninguém nunca me deu acesso. Então eu acho que tem alguma... Assim, a minha vida é um livro aberto, mas não é um livro tão aberto assim. Tem algumas páginas arrancadas, né? Tem alguma coisa que eu não quero que ninguém veja. Então eu acho que isso é uma falsa percepção de privacidade. Não existe, pelo menos até agora, assim, eu não vi evidências nem por minha própria experiência de pessoas que, de fato, estão dispostas a abrir mão completamente da sua privacidade, assim, na prática, porque falar é muito fácil, né? Falar é muito fácil. E eu acho que existe essa compreensão da tecnologia como vilã, porque há um entendimento de que tudo ao redor da tecnologia é ruim. Existem ameaças, né? Uma coisa que eu sou contra também e que nas atividades do IPREC a gente está tentando afastar esse entendimento de que a internet traz muitos riscos para crianças e adolescentes. Porque toda vez que a gente vai fazer um trabalho, por exemplo, em escola, uma palestra numa escola, né, para esse público de crianças e adolescentes, a gente se depara muito com pessoas que falam, olha, aquele comportamento paternalista que Marina falou, assim, que as crianças têm que estar o tempo inteiro sendo observadas para que elas não caiam em nenhum risco, para que não tenha que elas não sofram nenhuma violência, para que elas não caiam em golpes, para que elas não façam nada de errado na internet, como se a internet fosse somente esse espaço que tem riscos. Mas as pessoas comumente esquecem que a internet também é um espaço de muitas oportunidades. E que essas crianças e adolescentes, por mais que a gente rejeite esse termo dos nativos digitais, que eu também tenho um problema com ele, mas assim, essa geração que já nasce, né, nesse mundo conectado, né, nesse contexto que Marina estava falando, né, elas já nascem nesse contexto. A vida delas, toda a vida delas vai passar pela internet. Toda a experiência de vida delas, todo o desenvolvimento de personalidade delas vai passar em certa medida pela internet. E aí a gente precisa construir esse campo de forma mais segura, né? Assim, de forma mais segura para que essas crianças e adolescentes tenham esse espaço de poder se desenvolver livremente, também pela internet. Porque muita coisa acontece offline, mas para eles, a gente, enquanto geração já um pouquinho mais velha, né, a gente rejeita certas interações online, né? Tem certas coisas que a gente escolhe não fazer porque a gente não se sente muito à vontade para isso. Eles não têm isso, assim, a percepção de privacidade deles é diferente, a percepção do compartilhamento e coisas que eles querem compartilhar com os outros é diferente, né? Então, a gente precisa que esse espaço seja seguro para que eles possam se desenvolver. E aí, essa segurança passa também pela adoção de criptografia nas comunicações, né? Que esse espaço seja verdadeiramente seguro, porque a vida deles vai ser
vai passar muito, vai ter muito desenvolvimento através da internet. Para tudo, inclusive a vida sexual, né? A troca de mensagens com pessoas vai passar por isso também. Então a gente precisa que isso seja feito de forma segura, para que eles não tenham dados vazados, por exemplo, e que isso se torne motivo para um constrangimento vida afora. Então, eu acho que é muito, muito isso, assim, a gente precisa ter essa percepção de que essas crianças e adolescentes de hoje estão muito mais na internet do que a gente está. E esse espaço precisa ser seguro para eles. Marina? Eu tô bem alinhada com a Raquel, assim, e tem um ponto, né? A Raquel falou bastante da privacidade, eu vou trazer um pouco esse lado da exploração sexual, especialmente, né? Um pouco pelo que o Vinícius puxou na pergunta bem simples dele, realmente. Você enfraquecer de modo sistêmico, né, de modo abstrato, políticas de criptografia, em prol, opondo, né, dizendo que ela é oposta à proteção de crianças e adolescentes na internet, especialmente nessa esfera do abuso sexual, né, a comparação é você matar uma mosca com um canhão, né, e fazer um dano enorme. Então, o problema da exploração sexual infantil, ele é um problema muito real, ele é um problema que precisa ser endereçado, mas precisa ser compreendido também que ele não está sendo causado pela criptografia. Esse é o primeiro ponto. Assim, é claro, né, o debate precisa ser feito de forma complexa, como eu falei, é um debate que está começando. Eu ainda sinto muita falta, não sei o que a Raquel acha também, mas eu ainda sinto muita falta, especialmente aqui no Brasil, da gente ter esse debate de forma interdisciplinar também. Então, conversar com o pessoal, especialmente da área técnica, pensar em soluções criativas e sensíveis, né? Mas até pedagogos, né, Marina? Com certeza. Até pedagogos, né? Todas as discussões que envolvem infância precisam ser... Todas as discussões, na verdade, deveriam ser interdisciplinares, né? Mas as discussões que envolvem infância ainda tem essa camada da pedagogia, da pediatria, da educação, né? Enfim. Mas alguns dados aqui que eu peguei, muito, muito rápidos. O Brasil é o 4º país no mundo, isso de acordo com a Unicef, com o maior número de casamentos infantis. O Brasil é o 2º país no mundo com o maior número de gravidez na adolescência. Pelo IBGE, são 400 mil adolescentes grávidas no Brasil por ano, aproximadamente. Adolescentes e crianças, né? Com menos de 18 anos. No Brasil, isso aí, esses outros do Anuário da Segurança Pública, né? Anuário Brasileiro da Segurança Pública. No Brasil, a cada hora, aproximadamente 4 meninas de até 13 anos são estupradas. Esses são alguns dados que são, enfim, muito sérios, que mostram o enraizamento mesmo da exploração sexual na sociedade brasileira, assim, em todas as suas complexidades, né? Uma discussão que o pessoal que trabalha a proteção da infância, muito nessa perspectiva também traz, é que o abuso sexual infantil, ele não tem classe social, ainda que, claro, né, marcadores da diferença no geral. Então, o gênero, a raça, a regionalidade, eles vão adicionar vulnerabilidades ao local. A gente tem o Brasil também ainda como um país conhecido globalmente, né, como polo de exploração sexual. Aí não estou nem falando só na internet, né, estou falando, enfim, mesmo a gente tem pouquíssimos dados ainda que comprovam realmente a exploração, que comprovam não, né, mas que, enfim, que mostram de forma clara o problema da exploração sexual infantil no Brasil. A exploração sexual como um todo é um assunto ainda muito velado. A gente vive num contexto de um país muito machista, com uma cultura do estupro, de culpabilização da vítima, em que existe uma dificuldade muito grande de vítimas como um todo falarem sobre violências sexuais que sofreram. No caso de crianças e adolescentes, a gente ainda adiciona o fato de que, via de regra, a maior parte das violações sexuais vem de dentro do ambiente familiar, né? Tem até um dado aqui, 76%, isso também do Anuário Brasileiro da Segurança Pública, 76% dos casos registrados
a gente sabe que existe essa subnotificação enorme, mas de abuso sexual contra crianças e adolescentes os agressores estão dentro da família das vítimas. Então, isso contribui para que o assunto se torne velado. A jornada aí contra a educação sexual nas escolas, né, colocada dessa forma simplória, simplista, que o Vinícius falou, como se educação sexual fosse ensinar a fazer sexo, quando nunca foi isso. Isso tudo mostra que o problema é muito complexo, né? A gente, além disso, existe um incentivo, né? Existem alguns levantamentos também. O termo mais pesquisado no território brasileiro de busca em sites de pornografia é novinha. Existe algo muito forte ainda no Brasil desse enraizamento da exploração sexual contra crianças e adolescentes. E, ao mesmo tempo, uma repressão muito grande a crianças e adolescentes nesse campo dos direitos sexuais e reprodutivos, né? Então, por exemplo, essa coisa da jornada contra a educação sexual. Então, por que eu tô trazendo esses dados, enfim, que são muito assustadores, né? E mexem bastante com a gente. A criptografia, ponta a ponta, ela especialmente, né, enfim, criptografia forte, elas são uma ponticíssima do iceberg. Elas não são, ela não é o problema. É claro que, assim, como a Raquel falou, é importante sim ter uma sensibilidade e entender se talvez em casos específicos e concretos seja importante ter aí uma quebra, enfim, ter uma avaliação, um acesso ao contato, entender se tem, sim, material de abuso sexual infantil sendo circulado, entender se tem contatos maliciosos acontecendo, né? Por favor, não é esse o ponto. A questão é que isso por si só não é suficiente. Tem muita coisa para trás que a gente precisa parar, precisa endereçar como política pública preventiva ainda também, né? Porque não adianta ir só para o lado da repressão, a gente tenta ir para o lado da repressão só nesse campo e ele não funciona, ainda está muito longe de funcionar, que está muito além do debate que envolve tecnologia mesmo, né? Eu acho que é um pouco aquela ideia do solucionismo, né? As várias faces, né, do solucionismo, que primeiro que você consegue resolver todos os problemas com tecnologia, inclusive problemas que às vezes não têm a ver com tecnologia, né? É um pouco que a gente tem visto até nessa seara de direitos digitais e de vigilantismo, né? Esse certo fetiche que a gente brasileiro, que não só no Brasil, é necessário dizer, né? Mas aqui com essa coisa das câmeras, de reconhecimento facial, né? Vamos colocar reconhecimento facial em todas as cidades e para entrada nos estádios, né? E você tem aí possíveis violações que podem vir advindas, né, disso por atores que tradicionalmente já violam direitos fora da internet, né? Você vai entregar para a polícia. E isso a gente sabe que você tem vários problemas em relação às forças policiais que violam sistematicamente direitos das pessoas fora do digital, né? Então essas questões acho que acabam se conectando. Esses dados realmente, Marina, são... não dá para explicar direito o que você sente ouvindo isso, né? Porque 76%, acho que você falou, dos abusos ocorrem eu notei aqui, né, dentro de casa, né? Ou de pessoas próximas. Eu sabia que era alto. Eu sabia que era alto, mas... E aí você tem discussões hoje, por exemplo, criando espantalhos com problemas inexistentes, problema do banheiro, unissex e tal. Poxa, mas... a maioria dos abusos está dentro de casa, então você parece que quer desviar o foco às vezes, né? Mas eu queria perguntar aqui para vocês, e acho que começa a ficar bem evidente, né? Como o problema é complexo, como as causas são múltiplas, e como você disse, Marina, e a Raquel também comentou isso, como a criptografia é um pedacinho do problema. Mas nós também parece que temos no fundo, e acho que talvez envolva os políticos e as próprias big techs, as empresas de maneira geral, certos interesses que às vezes são convergentes e às vezes são conflitantes, né? Parece que no fundo não dá para saber direito o que realmente esses atores querem, né? A impressão parece que tá todo mundo escondendo alguma coisa. Como é que vocês veem
esses interesses ocultos, se é que são ocultos ou não, né, das big techs e dos governos, né, especialmente em relação às empresas. Parece que às vezes, por exemplo, abrir mão da privacidade ou criar essa cultura de que ninguém tem nada a esconder pode favorecer os interesses de muitas dessas empresas, porque se todo mundo pensar assim, eles vão ter mais acesso aos dados das pessoas e, consequentemente, vão lucrar mais com isso, né? Os governos, da mesma forma, né, poderiam aí fazer, talvez, meios de acompanhamento social mais, sei lá, intensos dessa forma. Como é que vocês veem essas interações aí entre esses possíveis interesses? Eu acho que tem talvez duas questões diferentes aí também. Quando a gente está, pelo menos nessas discussões em torno do enfraquecimento da criptografia para acesso excepcional, digamos assim, né, que é o termo que se usa normalmente, acesso excepcional às comunicações, que seria feito através de backdoor, através de client-side scanning, alguma técnica dessas assim. Normalmente, as empresas que usam criptografia nos seus serviços, elas são contra essas intrusões. Pelo menos é o que a gente tem visto aqui no Brasil. O WhatsApp, por exemplo, ele se coloca fortemente nessa briga, né, assim, de não enfraquecimento da criptografia. E também, acho que nas discussões do Online Safety Bill no Reino Unido, isso ficou bem evidente, assim, até porque, né, um dos pontos dessa lei do Reino Unido que foi aprovada recentemente é que justamente a obrigatoriedade dessas empresas que oferecem serviços criptografados, né, principalmente serviços de mensageria privada, de incluir um backdoor que seria acessado pelas autoridades do Reino Unido, no caso de investigações criminais. E aí enfim, as empresas que operam no Reino Unido, serviços que usam criptografia de ponta a ponta, chegaram a dizer que sairiam do Reino Unido se essa lei fosse aprovada. A gente agora quer ver o que é que eles vão fazer com isso, né? Porque houve um posicionamento muito veemente, assim, dessas empresas. E não só o WhatsApp foi uma delas, mas Signal, Wire, Proton, todos esses serviços que operam na Europa, no Reino Unido especificamente, e que usam criptografia como padrão. Né? Então, eles foram muito taxativos, inclusive, divulgaram uma carta enquanto o projeto de lei estava sendo discutido, né? Ainda o projeto de lei estava sendo discutido, eles divulgaram uma carta em conjunto, os CEOs dessas empresas, se colocando contra essa intrusão nas comunicações, contra o enfraquecimento da criptografia, e dizendo que sairiam do Reino Unido, preferiam deixar de operar no Reino Unido, perder o mercado do Reino Unido, do que enfraquecer a criptografia dos seus serviços. Agora a gente precisa saber o que é que eles vão fazer, né? E aqui no Brasil a discussão é semelhante, assim, a gente ainda está esperando o resultado das ações que estão tramitando no STF, né, a ADI e a ADPF, que tratam desse tema, que, enfim, foram protocolados por ocasião daqueles bloqueios do WhatsApp lá em 2015, 2016, e a gente ainda está esperando esse resultado, né, porque isso, as ações tratam disso também. A ADPF, que era de relatoria da Rosa Weber, ela incluiu no julgamento no plenário virtual na semana passada, mas foi pedido um destaque pelo ministro Alexandre de Moraes e o processo vai para ser julgado no plenário físico mesmo, por causa desse destaque. Então aí a gente vai precisar esperar ele ser pautado novamente.
porque a Rosa Weber se aposentou, né, na semana passada, então agora a gente precisa que o novo presidente, o ministro Barroso, paute esses processos no plenário físico. Mas em relação ao e aí esses processos trazem justamente o segundo ponto, eu acho que é a narrativa dos governos, né, das autoridades, de quererem esse acesso excepcional, que eles assim chamam, às comunicações, porque, segundo eles, a criptografia dificulta a persecução penal, as investigações criminais. Quando eles precisam, assim, na narrativa deles, eles precisam ter acesso ao conteúdo das comunicações para alguma investigação que está em curso. Mas isso também não é, essa narrativa é só uma narrativa não acompanhada de dados, por exemplo, de evidências. Então a gente não tem evidências de que a criptografia de fato impede essas investigações, ou já impediu, né, em termos quantitativos, digamos assim. Não existe esse dado, não existe número de quantas investigações foram impossibilitadas porque as pessoas estavam usando aplicativos de criptografados para se comunicar, e por isso a investigação foi impedida. Pelo contrário, eu acho que, na verdade, a presença da criptografia exige que essas investigações sejam feitas com um pouco mais de cuidado e também com outras estratégias, né? Até os próprios metadados. As empresas costumam colaborar com a justiça entregando, por exemplo, metadados em relação às comunicações. Não o conteúdo das comunicações, mas os metadados associados. E isso normalmente é suficiente para que a investigação ocorra, né? Mas ainda existe essa narrativa de que, principalmente por parte de agências governamentais, né, autoridades de investigação criminal, persecução penal, de que a criptografia é um impeditivo dessas investigações. E aí isso é transferido também agora para as investigações de, por exemplo, circulação de conteúdo de abuso sexual infantil. Teoricamente, né, eles dizem que a criptografia nesses aplicativos facilitaria o compartilhamento desses conteúdos, e isso impediria a investigação desse tipo de crime, porque não se tem acesso ao conteúdo das comunicações, ao que está sendo circulado ali internamente. Mas, de novo, eu acredito que tecnicamente seja possível realizar esse tipo de investigação através dos metadados das comunicações. Eu acho que, né, enfim, com quem você se comunica, horário, geolocalização e tal, já dá um belo indício, assim, de, sei lá, formação de redes, esse tipo de coisa, de distribuição desse tipo de conteúdo, né? Uhum. Marina? Bom, eu acho que além do que a Raquel falou, né, somando, a especialista em criptografia é ela. Eu venho do lado da infância, enfim, acho que é legal poder estar junto também pra gente se complementando mesmo com essas duas visões. Mas tem um relatório que o CRIM, que é o Child Rights International Network, é uma organização global baseada na Suíça, e a Defend Digital Me, que é uma organização, salvo engano, do Reino Unido, lançaram no começo desse ano, que traz uma proposta de abordagem centrada na criança à criptografia. Então é um relatório que ele é muito legal, ele está muito completo. Assim, ele não é assertivo, de novo, né? Acho que é um campo, de novo, é uma discussão que está nascendo, ainda tem muita coisa para a gente discutir, pensar qual que é o caminho ideal. Acho que eu duvido um pouco também de quem dá respostas muito assertivas, né? Em debates que estão começando e que colocam dois interesses muito legítimos mesmo, não opostos, né? Mas postos.
Uhum, Mas esse relatório, eu vou passar o link para depois ficar aí uhum, enfim, junto com para todo mundo poder acessar, né? Mas ele faz uma análise também das principais técnicas hoje utilizadas por parte para detectar material de abuso sexual infantil, né? Via de regra, elas vão enfraquecer a criptografia, elas funcionam em ambientes não criptografados, né? Mas é interessante porque também essa análise, e é uma análise técnica, ela vai mostrar que essas técnicas, elas também elas não funcionam 100%. Então, o foto-DNA, por exemplo, que é uma técnica já um pouco mais antiga, que o pessoal da área de infância, que acaba indo por esse caminho um pouco mais assertivo do quebrar a criptografia, defende, né, essa técnica, é uma técnica que funciona ela só detecta imagens com base em imagens já existentes. Então, novas imagens que são de abuso sexual infantil, ela não detecta. O que, uhum, assim, é um grande problema, né? Veja, uma tecnologia que ela enfraquece a criptografia, então enfraquece muitos direitos de todas as pessoas, da coletividade individualmente também, né? Inclusive de crianças e adolescentes. E aí a gente tem também relatórios interessantes que mostram, interessantes não, né? Enfim, ruins, mas que mostram um aumento da perseguição a ativistas adolescentes também em países autoritários do mundo, especialmente ativistas climáticos e ativistas adolescentes, ativistas no campo LGBT. É, mas então essas políticas elas vão trazer esse enfraquecimento muito grande, sem necessariamente serem também muito funcionais. Então acho que assim, o que eu traria, puxando aqui de volta para a pergunta de vocês, né? Acho que falta ainda proatividade das empresas no sentido de pensar em soluções criativas, soluções que sim enderecem o problema da circulação de material de abuso sexual infantil, porque acho que as empresas não podem se eximir disso, né? As Big Techs especialmente, mas não só. Todas as empresas que fornecem aí produtos e serviços digitais de um modo geral, e até mais amplamente, né? A gente tem, inclusive, a Constituição Federal do Brasil e depois o ECA, eles vão dizer que a proteção e promoção dos direitos da criança e do adolescente, ela cabe à família, ao Estado e a toda a sociedade, né? Então a gente, às vezes é um pouco, às vezes diretamente o pessoal quando vai falar da proteção da criança e do adolescente na internet, fala, os pais precisam cuidar, as mães, né? Normalmente o pessoal fala os pais, mas a gente sabe que é mais as mães, e sim, precisa, mas não é só, né? O Estado e a sociedade, e as empresas estão dentro da sociedade, né? Elas precisam ter também esse caminho. Elas têm dinheiro, elas podem investir nessas soluções criativas, no sentido de juntar esses especialistas aí de vários campos para também pensar em soluções criativas, efetivas e protetivas. E protetivas de forma ampla, né? Não só protetivas a segurança de crianças e adolescentes, que a gente já viu, não é oposta aí à ideia de privacidade. E no campo dos estados, eu diria que no Brasil, especialmente, essa discussão ainda está muito pouco amadurecida. Então, eu sinto que as narrativas do Estado, no geral, quando pensam, aí não trazendo as narrativas contra a criptografia, né, que a Raquel colocou muito bem, mas as narrativas da proteção da criança e do adolescente na internet, elas ainda são muito pouco amadurecidas também. No geral, elas endereçam a ideia de privacidade numa perspectiva de privacidade interpessoal, então não param para pensar em outras complexidades que existem hoje. Eu vejo, por exemplo, como um dos grandes problemas, uma das grandes violações à proteção das crianças e adolescentes no ambiente digital hoje, o modelo de negócio das plataformas. O modelo de negócio baseado em dados e a exploração comercial, a publicidade direcionada, né, baseada em dados para crianças e adolescentes, ela é super problemática. Se ela convence a gente, ela é extremamente persuasiva para crianças e adolescentes, ela não é um uso de dados que opera no melhor interesse da criança e do adolescente, como diz a LGPD. O próprio problema do abuso sexual infantil, né? Ele não pode ser visto de forma simplória. Então, eu acho que as discussões no campo do Estado, e aí pensando especialmente do legislativo, mas não só, nesse campo aí da proteção da criança no ambiente digital, elas ainda estão muito incipientes, elas precisam amadurecer muito.
até para poder sopesar tudo. Eu sinto que às vezes a narrativa da proteção da criança no ambiente digital, por muitos atores, nem entende que na prática vai envolver o enfraquecimento da criptografia, por exemplo, né? Um discurso ainda pouco, enfim, pouco disseminado. Acho que ainda falta muita profundidade ao nosso debate. Uhum. Sabe que você falou... Desculpa, Vinícius, pode ir? Não, complementa aí e depois eu coloco. Pode. Tá, eu ia colocar, Marina, que essa questão do melhor interesse, né, esse princípio é difícil de interpretar, né, e até eu tenho uma aluna num grupo de pesquisa sobre proteção de dados lá no Sezuca, que é onde eu dou aula, a Tatiane Silva, e a Tatiane está fazendo uma pesquisa agora para nossa mostra científica, que é a consideração do princípio do melhor interesse na proteção de dados, que é um tema, assim, difícil e a gente até tem um pouco de dificuldade de entender o que é esse melhor interesse na prática, porque é difícil, né, o que definir esse melhor interesse, e colocando isso dentro ainda da proteção de dados é mais difícil ainda, né? E algumas preocupações que ela já identificou lá no próprio aplicativo TikTok, né, que segundo a avaliação que ela fez são bem problemáticas até a parte do controle da entrada de crianças nessa plataforma, né, e que não deveriam estar lá, mas parece que estão, enfim, a pesquisa dela está indo nessa linha, né, então, e uma coisa que me ocorreu com a fala de vocês é a própria questão da IA que você comentou aqui, né, porque a IA, enquanto ela pode servir, por exemplo, como um meio talvez interessante e menos invasivo para a identificação de imagens de abuso infantil, ao mesmo tempo ela pode servir também para a geração dessas imagens, né? Porque esses modelos, quando mal calibrados e quando não possuem aí meios de controle do que é gerado, né, de imagens, por exemplo, você poderia também, por outro lado, estar criando imagens geradas por inteligência artificial, que é um outro problema para mostrar a dificuldade do tema, né? Vinícius? Só para comentar isso que tu acabou de falar, essa questão da IA, é claro que tu pode dizer assim, essas IAs públicas, né, ChatGPT, Bard e outras coisas desse gênero, o pessoal criando soluções, e essas soluções têm que ser protegidas para não gerarem imagens inadequadas, né, de maneira de... Agora, claro, mais especificamente aqui simulando talvez o abuso de crianças e adolescentes. Mas nada impede que a tecnologia em si seja implementada por alguém com o objetivo de gerar essas imagens. Então a gente vai ver coisas nessa direção também, não só imagem, mas vídeo. E aí nós vamos entrar numa outra discussão, né, que é a questão da geração... se a geração de conteúdo que não envolva pessoas, tá? Mas um conteúdo hiperrealista gerado por IA, se isso de alguma forma também entra como crime, mas aí é outra discussão, tá? Que daí a gente tá falando nem... Entra Oi? Sim. No Código Penal tem lá um tipo específico para simulação de imagens. Então. Ok, vai acontecer. É o 241C do ECA, se não me engano, deixa eu ver. Vai. Então já está até previsto para lidar com isso, mas sim, isso vai acontecer. Isso vai acabar acontecendo. Então é um outro... 241C, é isso aí mesmo. Então é um outro tipo de situação que a gente... Eu não tenho dúvida que a gente vai ver acontecendo, vai ver sendo comentado e discutido. E essa questão que a Marina colocou, né, das soluções simplistas e tal, né, é de fato uma solução simplista, porque a gente vai... No fundo, a gente tem um problema de educação, né, daquilo que a gente falava antes. E esse é um problema, esse é um baita de um problema, que a gente não sabe... A gente não tá nem tratando direito isso e estamos deixando rolar e vamos ver onde é que nós vamos parar até chegar num ponto que não tem mais o que fazer, né, que vai ter que tomar uma decisão, né? Então, a coisa está bem complicada nesse aspecto, né, onde seria a coisa mais fundamental. Um outro aspecto em relação ao uso de IA para detecção dessas imagens, o uso da tecnologia em si para detecção disso, eu vejo como bem problemático também. Por exemplo, a gente poderia pegar duas situações diferentes, tá? A gente poderia pegar aquilo que não está cifrado, aquilo que a própria pessoa publica, o comportamento dela, o que ela joga nas redes
sociais, né, do que as empresas já têm acesso, né, com relação ao que tu pesquisa. Por exemplo, no caso da Marielle, foi utilizado lá o histórico de pesquisa para descobrir que aquelas pessoas estavam acompanhando já lá há algum tempo. E em tantas outras situações. Então, esses dados que o Google tem, esses dados que o Face tem e outras empresas têm, ainda eles poderiam utilizar isso. Eu não estou dizendo que seria legal ou que seria adequado, tá? Eu estou dizendo em termos de possibilidade. Eles poderiam utilizar esses dados, sem quebrar a criptografia, pegar esses dados, o que está sendo publicado no Face, etc., e ver as interações entre as pessoas, e ver a rede de interações entre as pessoas. O Vinícius se interage com a Raquel, que interage com a Marina, interage com o Guilherme, e nessa situação toda ali, a Marina, né, tem um certo tipo de comportamento ali que sinaliza um eventual problema, né, e aí começa a analisar a rede, né. E um outro aspecto seria, eu uso IA para não botar um ser humano olhar as imagens das pessoas circulando no WhatsApp, sei lá o que for, para detectar as imagens e flaguear. Olha, esse cara aqui parece que tem um conteúdo eventualmente suspeito. Essas duas situações, embora elas talvez aparentemente não sejam tão invasivas quanto quebrar a criptografia, quanto fragilizar a criptografia, elas criam potencialmente outros problemas, né? Como, por exemplo, daqui a pouco eu vou entrar num país que eu tô viajando, né? Vou entrar no país e olha, tu não vai entrar, ou tu tá sendo encaminhado pra polícia ou alguma coisa, porque teve um conteúdo teu que a gente não sabe qual é, né, mas que foi flagrado por uma plataforma aqui com potencialmente relacionado a abuso de crianças e adolescentes, por exemplo, né, uma coisa envolvendo algum tipo de crime. Então, me parece que mesmo essas alternativas que vocês colocam, né, Marina e Raquel, que tem que ser pensadas, a gente tem que usar criatividade, a gente vai ter que discutir, etc., a gente vai ter que ser muito bem discutido, porque daqui a pouco a gente consegue preservar a criptografia, que sem dúvida não é o caminho a violar a criptografia ou enfraquecer ela, mas daqui a pouco a gente cria outras ferramentas para fazer essa análise, essa indicação de conteúdo ou essa detecção, que pode virar um score de crédito da vida, assim, que tu não sabe como tu é avaliado, tu não sabe o que está acontecendo e tu sofre as consequências disso. Então, assim, acho que tem que ver realmente uma discussão muito cautelosa e bastante com participação de pessoas que estudam o assunto e tal, para que a gente não, fugindo de um monstro, né, que seria o enfraquecimento da criptografia, a gente não se jogue nos braços de outro, né. Não me parece ter uma solução simples. Raquel, Marina. Não, você estava falando e eu me lembrei de um caso que eu li há um tempo atrás, que um pai tirou uma foto da criança, a criança estava com alguma coisa, sintomas de alguma coisa, alguma doença, alguma coisa, e aí ele tirou foto da criança, acho que a criança, não sei se ela estava sem roupa, alguma coisa assim, para mandar para o médico, para saber assim, apareceu isso daqui na criança. E eu queria saber o que é que eu faço e tal, não sei o que lá, e mandou para o médico. E essa foto foi salva, o backup automático no Google Drive, e o cara teve a conta banida do Google, porque essa foto foi flagrada como um conteúdo de abuso sexual infantil. Então, assim, essas soluções, elas são falhas também. E a também erra pra caramba, sabe? Nesse reconhecimento. E aí a gente precisa prestar atenção também no contexto, porque essas ferramentas, elas não são capazes de avaliar o contexto no qual essas fotos foram tiradas, ou enfim, o que é que acontece aí. Então o cara teve a conta do Google banida, ele não pode mais entrar, ele perdeu tudo. Ele perdeu os e-mails, os contatos, os arquivos do Drive, tudo por conta de um erro da ferramenta. Então, assim, a gente precisa realmente, é exatamente isso que o Vinícius está falando, a gente não pode, se jogar nos braços desse outro monstro, assim, contando que vai ser uma solução
extremamente eficiente e eficaz. Mágica, quase. Exato. Vai dar todas as respostas, porque não vai. Inclusive, já tem gente sofrendo com isso, né? Tipo, o cara foi banido. E assim, não foi só um caso. Eu li a respeito de outros casos que aconteceram que foram semelhantes. Porque, por exemplo, o Google Drive ele não é criptografado, né? Google tem acesso a tudo que a gente tem. Uhum. Então, eles fazem esse escaneamento de conteúdo, de fotos, principalmente, na ferramenta, né, lá do Google Fotos, e acontece isso, eventualmente vai acontecer isso. Então, enfim, a gente já está sofrendo esses efeitos, a gente não pode deixar que as máquinas, né, o tal do tecnosolucionismo do Morozov, a gente não vai resolver todos os problemas da sociedade com tecnologia. Tem coisas que a tecnologia não vai resolver, pelo contrário, ela vai piorar. Uhum. Marina? E só antes de passar pra Marina, só pra dizer, tá? Eu já tirei foto dos meus 2 filhos e já mandei pro pediatra. Ainda bem que eu não fiz backup no Google. Mas já fiz isso. Sim. Marina? E é algo totalmente razoável, né? Acho que eu tô alinhada, assim. O que eu ia trazer, né, pra adicionar, além dessa crítica ao tecnosolucionismo, e a essa ideia de que não existe uma solução, não só não existe uma solução ideal, como as soluções elas vão variar contextualmente e talvez até hoje, enfim, eu não sou da área técnica, né? Eu também não vou ter todo o ferramental para pensar nas soluções técnicas, mas eu diria que hoje não existe nenhuma solução também que é adequada, talvez, ou muito adequada. Por isso que eu falei que acho que a gente precisa começar a discutir mais discutir esse tema de forma interdisciplinar, mas tem esse relatório que eu mencionei, né, do CRIM e da Defend Digital Me, ele propõe um caminho que não é um fim em si mesmo, mas é um meio, que é a ideia da condição de avaliações de impacto também, né, antes do desenho de sistemas. E aí o relatório ele traz a ideia de avaliações de impacto um pouco diferente das avaliações que a gente está acostumado aqui no Brasil, né? Aqui a gente acaba no nosso campo falando mais sobre relatório de impacto à proteção de dados pessoais. Agora a gente está discutindo mais avaliação de impacto algorítmico também, mas o relatório traz a ideia de uma avaliação de impacto aos direitos da criança. É um instrumento que está surgindo também, né? Aí nesse campo das avaliações de impacto e risco. Que seguiria uma lógica mais ou menos semelhante ao das avaliações que a gente já conhece, mas teria esse centro no direito da criança. Inclusive, o Guilherme mencionou, né, a ideia do melhor interesse da criança e do adolescente. Aqui no ordenamento jurídico brasileiro, de forma direta, ele é citado curiosamente só na LGPD. O melhor interesse da criança e do adolescente está lá no caput do artigo 14, qualquer atividade de tratamento de dados de crianças e adolescentes tem que estar de acordo com o melhor interesse delas. Mas é um instituto já cristalizado no direito internacional, né? Então, com a Convenção sobre os Direitos da Criança da ONU, que eu sempre faço também esse parênteses, é o tratado internacional mais ratificado no mundo inteiro. Lá de 1990, né? É abraçado aqui pelo ECA, pela Constituição Federal, esse conceito, ainda que ele não seja expressamente citado. Se você der um Ctrl F, pesquisar no ECA, não vai aparecer direto melhor interesse, mas apesar dele parecer um conceito abstrato, né, um pouco intuitivo por um lado, mas abstrato por outro, o Comitê sobre os Direitos da Criança da ONU, em 2013, ele emite o Comentário Geral 14, né, com frequência o Comitê dos Direitos da Criança da ONU, ele emite comentários gerais, que são interpretações da Convenção sobre os Direitos da Criança à luz de um determinado tema. É interessante para a gente estar aqui nessa discussão também mencionar o Comentário Geral 25, que é de 2021, que é sobre os direitos da criança no ambiente digital. É bem interessante, enfim, reforça muito também essa ideia das crianças e adolescentes como sujeitos de direitos à privacidade, à proteção de dados, enfim. Mas voltando, o Comentário Geral 14, ele traz a ideia de que o melhor interesse ele é um conceito tripartite. Então, primeiro, ele é um princípio que deve ser sopesado no sentido de que sempre que há um contraste
um enfrentamento, né, uma oposição entre interesses da criança, e aí a ONU fala só criança, né, mas querendo dizer criança e adolescente, a nomenclatura lá é diferente, mas da criança com qualquer outro, como o interesse comercial, por exemplo, né, o da criança precisa prevalecer. O melhor interesse é também um princípio jurídico interpretativo, então sempre que eu tiver uma disposição legal, contratual, enfim, normativa, aberta a mais de uma interpretação, a que tem que prevalecer é a que favorece mais os interesses da criança e do adolescente. E, por último, é o melhor interesse como uma regra procedimental. Então, a ideia de que qualquer agente que for tomar decisões que afetem diretamente ou potencialmente afetem crianças e adolescentes, precisa documentar as razões pelas quais aquele melhor interesse está sendo preservado naquela tomada de decisões. E aí, disso a gente puxa também um conceito que aí, especialmente o pessoal do Instituto Alana tem trabalhado bastante, que é o conceito dos direitos da criança por design. Né? Então, a gente fala em privacidade por design, segurança por design, esse conceito do direito das crianças por design também, pensar um design de produtos e serviços alinhado ao melhor interesse da criança, e aí aqui aí é o meu pitaco, mas assim, muito da nossa discussão mesmo eu ousaria dizer que via de regra, o direito da criança estaria encampado pelo conceito dos direitos da criança por design a criptografia, né? Pensando na criptografia como esse instrumento de proteção também às crianças e adolescentes, ainda que, sem dúvida, é necessário você pensar a partir dessa regra de procedimento, avaliar caso a caso concreto, pensar em todas as soluções técnicas disponíveis. Acho que você tem uma tese aí, hein, Marina? A ligação do melhor interesse com a criptografia, olha, muito bom, muito bom. Enquanto você provocada aí a escrever. Não, olha, mas eu acho que pessoal do IPREC há um tempo. Enquanto você falava, eu já puxei aqui também para colocar no nosso show notes esses 2 comentários que você colocou. Inclusive, achei uma versão aqui do 25 comentado pelo pessoal da Alana e do MP de São Paulo. 262 páginas, olha só, vai ficar no show notes. E com essa última disposição aqui, pessoal, eu gostaria de já ir encaminhando para o final do episódio de hoje, agradecendo demais a presença de vocês duas, Raquel e Marina. Vocês deram uma aula e colocaram uma série de elementos aqui para fazer a gente pensar sobre esse problema, né? A gente aprendeu muito aqui com vocês. Hoje, por exemplo, eu aprendi, né, Marina, contigo, essa figura não da pornografia infantil, né? Não se referia à pornografia, mas sim ao abuso. E eu nunca tinha pensado nisso, até seguindo o que o Código Penal coloca, né, como pornografia infantil. Mas talvez até a gente precise de uma modificação legislativa nesse sentido, né, para corrigir esse termo. E é uma aprendizagem para todos nós aqui, eu acho que serviu. E eu gostaria de deixar vocês à vontade aí para dar a sua mensagem final, falar alguma coisa que gostariam de ter falado e não foi perguntado, enfim, contar um poema, uma história. Vocês podem falar o que vocês quiserem agora no fim aqui. Raquel. Gente, eu queria só agradecer o espaço de novo. Toda vez que eu venho aqui no Segurança Legal, é sempre muito legal, muito legal. Muito legal. Vocês são ótimos, assim, as discussões são sempre muito boas. Queria agradecer o espaço, o convite. E a parceria de Marina também, que eu acho que a gente fez, a gente se complementou bem, assim, nesse tema hoje aqui. Brigadão. Também deixo o IPREC também à disposição de vocês, enfim. A gente está sempre escutando o podcast, comentando o podcast. Que legal. Sempre uma audiência aqui do nosso lado. Enfim, estamos à disposição aí sempre que formos convidados, viremos com certeza. Ótimo. Vocês são ótimos sempre. Obrigada. Querida, obrigado. Marina? Eu também queria só agradecer, acho que a gente falou bastante. Queria agradecer o espaço, também já acompanho o podcast. Então, um prazer poder vir aqui pela primeira vez. Espero voltar novamente. Aí, agradeço a Raquel também por ter feito a ponte. Acho que, de fato, a gente conseguiu se complementar bem aí nos 2 assuntos. E só reforçar, né, que, mais uma vez, já falei várias vezes, mas esse é um debate ainda muito incipiente de criptografia e direito da criança, e acho que a gente ter esses espaços, assim, para começar a discutir
de forma séria, de forma crítica e reflexiva também, né? Às vezes trazendo perguntas do que necessariamente caminhos e respostas absolutas, assim, é muito importante, porque é um tema de fronteira, é um tema que já está pegando muito, especialmente no norte global, e que a gente precisa começar a debater aqui também, pensando no nosso contexto. Certo. Então agradecemos mais uma vez a Raquel Saraiva e a Marina Meira por essa conversa excelente que tivemos aqui nessa manhã, muito agradável. Agradecemos também a todos e todas que nos acompanharam até aqui. Nos encontraremos no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima! Até a próxima!